foi lançada nesta segunda-feira, Dia Mundial da Água, a ferramenta digital socioeducativa Água Boa de Beber, que monitora a qualidade da água no Brasil. Essa ferramenta faz parte do projeto Conexão Água do Ministério Público Federal, um dos vencedores do Prêmio CNMP 2020, em parceria com a Comissão de Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público, da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente e de organismos da sociedade civil organizada e colaboradores como o Instituto Brasileiro de Promoção Ambiental, o Ambiente do Meio, o Observatório das Águas e a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Ontem a gente tentou conversar com essas duas entrevistadas, mas a internet não deixou, mas hoje vai deixar, vai dar tudo certo. Vamos conversar agora com a Larissa Mies Bombardi, ela que participou inclusive da live do lançamento dessa ferramenta, ela que é nossa colunista, professora e pesquisadora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, e a Sandra Kishi, procuradora regional da República, coordenadora do projeto Conexão Água do Ministério Público Federal, e ela vai falar justamente sobre a ferramenta Água Boa de Beber. Olá, Larissa. Olá, Sandra. Bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, doutora Sandra. Bom dia, Larissa. Bom dia, Marilu. Obrigada. Bom, a gente vai novamente prestar aqui a solidariedade à nossa colunista Larissa Mies Bombardi diante dessas perseguições, intimidações que ela está sofrendo. A gente abordou esse assunto na última sexta-feira com o deputado federal Nilton Tato, que é coordenador da Frente Parlamentar de Apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e com o Marco Antônio Mitidiero Júnior, que é presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia e coordenador do Fórum Humanidades. A gente vai esclarecer que a gente não vai falar sobre este assunto com a Larissa, justamente numa forma de ajudá-la a se preservar nesse momento, né? E, logicamente, a gente está ouvindo especialistas, profissionais que estão apoiando a Larissa. Não para de chegar notas em solidariedade à nossa querida Larissa, portanto, a gente já vai direto aqui ao ponto, falando sobre esse projeto Água Boa de Beber, essa ferramenta que foi lançada ontem. Inclusive, eu acompanhei a live, né, justamente, dos profissionais envolvidos. A Larissa esteve presente, enfim, juntamente com a Sandra Kishi. Sandra, vamos lá, vamos falar desse projeto que é vitorioso, enfim, e que é muito importante para a sociedade brasileira saber a água que está bebendo, né, Sandra? Conta pra gente. Bom dia a todos, bom dia, Larissa, bom dia, Marilu Cabanhas, é um prazer estar aqui com vocês para comentar sobre esse projeto, né, o lançamento ontem, Dia Mundial da Água, da nossa ferramenta digital, uma inovação tecnológica, Água Boa de Beber, que é uma prática do projeto Conexão Água, uma iniciativa. O Conexão Água é o projeto do Ministério Público Federal, que tem a metodologia estratégica de estabelecer e construir canais de comunicação intersetoriais, todos os setores da sociedade, visando que justamente formar colaborações mediante uma governança também intersetorial e colaborativa. Então, nesse sentido, com esse viés, foi lançada essa solução tecnológica de monitoramento social de qualidade da água. É uma ferramenta que ontem foi chamada, né, por muitos no nosso evento, né, de divisor de águas, e realmente quero crer que seja uma ferramenta efetivamente revolucionária que proporcione estímulo a todos os cidadãos e à sociedade em geral a realmente usar essa solução tecnológica na forma de um app que pode ser acessível de qualquer computador, qualquer dispositivo móvel, e assim a pessoa passa a ter acesso facilmente a resultados de análise de qualidade da água em qualquer rincão desse Brasil. Então, assumimos esse compromisso com a sociedade desde o 8º Fórum Mundial da Água, que foi realizado em Brasília, onde nós coordenamos o painel oficial de monitoramento social de qualidade da água. Então, é uma entrega nossa, dos parceiros e do Ministério Público Federal,
para a sociedade. Sim, Marilu. Desculpe te interromper, desculpe, pode continuar. Não, imagina, eu só gostaria de dizer o que é, né, o que nós vamos acessar o que necessariamente vai ser acessado. Nós vamos acessar a base de dados confiáveis, dados abertos, informações que são postadas no sistema Ciságua do Ministério da Saúde pela própria Vigilância Sanitária de todo o Brasil e os órgãos do Sistema de Abastecimento de Água. Então, são dados confiáveis e, além disso, a ferramenta é muito útil e tem um cunho socioeducativo porque faz o cruzamento com informações e dados gabaritados, validados pela ciência sobre os riscos que as substâncias encontradas na água podem causar à saúde humana e saúde ambiental. Então, é uma ferramenta efetiva de comunicação social e tende a ser universal, acessível a todos numa linguagem facilitada e direta em relação aos riscos associados, mesmo os potenciais, associados a cada substância encontrada na água. Mesmo que a água esteja no seu padrão de potabilidade, não ultrapasse os padrões de potabilidade, que são vários, né? Mesmo assim, é possível saber sobre os riscos aderentes e associados à qualidade da água através dessa ferramenta. Dependemos, nesse momento, Marilu, sim, justamente dessa conjunção de esforços para divulgar a ferramenta e estimular a sociedade a realmente usá-la. É uma entrega nossa para a sociedade. Sem esse monitoramento, a ferramenta realmente não vingará enquanto utilidade. Justamente sobre isso que eu queria te perguntar, antes de passar para a Larissa, vamos já dar o endereço, o mais correto, assim, o mais fácil, o mais rápido para as pessoas acessarem. A gente está na TV, na internet também, mas a gente está no rádio. Então, gostaria que você desse esse endereço, eu vou anotar aqui junto com você, para que as pessoas tenham a oportunidade de anotar também e acessar para saber como é que está a água que ela está bebendo na cidade onde está morando. Vamos lá, diga lá. É água.mpf.mp.br. Fácil, água.mpf.mp.br. Quem quiser acessar durante essa nossa conversa, inclusive pode acessar e já vai visitar o site e vai ver exatamente todas essas informações que a Sandra está passando. Bom, Larissa, você ontem, né, esteve aqui falando, a gente tentou fazer a entrevista, não deu certo, mas hoje está dando, que bom. Como é que você vê, né, essa iniciativa, né, dessa ferramenta, Água Boa de Beber? Bem, primeiro agradecer o convite e agradecer a solidariedade da Rádio Brasil Atual e das dezenas de entidades que me apoiaram. Isso é muito, muito importante, então começo agradecendo. Eu penso que essa ferramenta, a palavra revolucionária, ela é adequada. Por que eu estou dizendo isso? Porque qualquer cidadão pode, ou no seu celular ou no computador, acessar um site e daí coloca o seu município. Quero saber qual a condição da água no meu município. Coloco lá na busca, muito fácil, o site é muito amigável. Então, coloco a busca, o nome do meu município e consigo encontrar como está a qualidade da água. Quer dizer, quais foram os parâmetros analisados e o que foi encontrado. Então, isso é muito positivo. Ontem eu até lembrei do Paulo Freire, que dizia que todo processo de transformação passa pela consciência, né? Então, na medida em que a gente toma consciência de algum ponto, seja na nossa vida, seja do aspecto ambiental, seja do aspecto social, é um degrau que a gente sobe e que a gente não desce. E toda transformação depende desse passo, da consciência. A consciência depende do conhecimento. Então, é uma ferramenta, esse termo, monitoramento social, é muito interessante, porque é isso, porque é democratizar essas informações que são informações públicas, são informações oficiais e que agora estão acessíveis para qualquer cidadão.
E isso vai ter uma importância enorme, tanto para cada cidadão em si, de tomar consciência de qual é a qualidade da sua água, que riscos podem estar envolvidos, quanto também da sociedade civil organizada, da cobrança do Estado para entrar em conformidade, da cobrança para que a nossa portaria da água seja mais abrangente, da cobrança para que nós tenhamos no Brasil níveis daquilo que se chama de potabilidade parecido parecido não, no mínimo igual ao de países que nós consideramos desenvolvidos. Então, e vai permitir também pesquisas, vai facilitar as pesquisas, porque os dados estão tão palatáveis na forma em que eles estão apresentados, eles estão tão amigáveis, tão acessíveis, que vai facilitar demais as pesquisas científicas em diversas áreas. E eu diria, essa palavra divisor de águas, acho muito importante, que o Brasil vai... se a doutora Sandra me permite, eu penso que o Brasil vai exportar essa tecnologia. Eu acho que isso vai virar uma referência mundial de controle, de monitoramento da condição da água. Ontem a Sandra falava que a grande vacina no Brasil também é a questão do saneamento básico. A gente vai ter ideia do que é isso nos nossos municípios, né? Então, vai ser uma ferramenta importante para que a gente se dê conta, para que a gente perceba no nosso município o que significa não ter saneamento básico. Então, nesse momento, inclusive, da pandemia, em que a água, não é? A água é um dos... acho que eu diria que é o aspecto central para a gente controlar a disseminação do vírus, não é? A questão da higienização, que a gente está o tempo todo tendo como elemento básico de controle. Então, saber a condição dessa água, se ela é tratada, se a gente tem saneamento básico no nosso município, o que aparece na nossa água é fundamental. E, bom, vou falar um minutinho, se eu estiver me alongando, você me avisa, Marilu. Mas, enfim, olhando para os agrotóxicos, que é o tema que eu venho estudando há muitos anos, por exemplo, no Brasil, a gente sabe, né, Marilu, a gente no Atlas Radiofônico foi elencando os agrotóxicos que são vendidos no Brasil, que são proibidos na União Europeia, por exemplo. Entre os 7 mais vendidos no Brasil, nós temos 2 que são proibidos, um que é o acefato, que é neurotóxico e que provoca alterações no DNA. O outro, que é a atrazina, que provoca diversos tipos de câncer. Eu vou falar aqui de 3 só: câncer de estômago, câncer de próstata, câncer de ovário. Então, esses tipos de câncer podem estar associados à exposição à atrazina. A atrazina também pode causar mal de Parkinson, infertilidade, malformação fetal, dentre outras doenças. Então, e o Brasil, ele autoriza, né, um resíduo de atrazina na água potável que é 20 vezes superior ao limite permitido na União Europeia. Então, quando a gente fala de uma substância que pode estar associada a essa quantidade de doenças que são dessa gravidade, permitir o dobro já seria muito. Permitir 20 vezes mais é escandaloso. E a gente só tem noção, agora a gente vai passar a ter noção do que acontece no nosso município, por exemplo, em relação a essa substância, ou ao glifosato, que a gente comentou bastante aqui, que foi considerado pela Organização Mundial da Saúde desde 2015 como potencialmente cancerígeno para seres humanos. É o agrotóxico mais vendido no Brasil, e o Brasil autoriza um limite, né, de resíduo dessa substância nada menos do que 5.000 vezes mais do que o resíduo permitido para essa substância na União Europeia. Então, o que isso significa, né? Significa que se uma criança de 4 a 8 anos ingerir 1,7 litros de água por dia, que é o que é indicado para essa faixa etária, ela pode, só bebendo água, ter extrapolado o que o seu peso corporal pode tolerar dessa substância. Então, isso é muito grave. E agora a gente vai conseguir monitorar a gravidade dessa condição da água. Então, antes era uma coisa nebulosa e agora vai ser claro, vai ser realmente uma ferramenta. Essa palavra é muito apropriada. É uma ferramenta para que nós saibamos qual é a condição da nossa água. Exato, e você tinha falado ontem que é um divisor de águas, isso, né? Isso, eu achei bastante interessante. Exatamente. No dia da água também. No dia da água, divisor de águas, e uma geógrafa falando disso, um divisor de águas, é exatamente isso.
antes da água boa de beber, o que era antes, o que a gente sabia antes e o que a gente está passando a saber agora que a ferramenta foi lançada. O Ministério Público está de parabéns, doutora Sandra, de parabéns, Benê Francis, que foi a pessoa que desenvolveu, né, ou coordenou a equipe que desenvolveu todo esse produto da tecnologia da informação, de parabéns. Assim, quando a gente vê essas coisas, Marilu, esse tipo de esforço, eu tenho sempre mais certeza de que a gente consegue, sim, mudar a ordem das coisas, mudar a ordem dos impactos ambientais e dos impactos sociais. Tenho certeza disso. Certo, Sandra, sabe que o pessoal já está acessando, estou vendo aqui no YouTube, mas assim, tem algumas pessoas que não estão encontrando alguns dados da referida cidade. Por exemplo, a Maite Seabra está falando, em Aracaju não foi realizada nenhuma análise, por quê? Enfim, a pessoa já está querendo saber o que está acontecendo. Como é que é alimentação, o alimento, né, para essa ferramenta, os dados que são coletados, são já todas as cidades? Tem algumas ainda que faltam? Como é que é, Sandra? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço as pessoas que já estão acessando, porque é justamente isso que eu gostaria de frisar, né? Nós criamos, na verdade, não um ponto de chegada, nós estamos num ponto de partida. E dependemos muito desses acessos à ferramenta e da curiosidade. Curiosidade aqui também foi falado ontem, a palavra-chave, porque o usuário, consumidor, é lógico que ele vai se importar com a qualidade da água que está bebendo, ele vai poder saber se o município dele informa ou não informa. Então é ponto de partida, porque a ferramenta acaba estimulando boas políticas públicas que, se não estiverem sendo praticadas, elas precisam ser de alguma forma voltadas, estimuladas a serem realizadas em prol da sociedade. Tanto os agentes da saúde quanto os sistemas de abastecimento, as concessionárias, precisam prestar contas, dar essas informações sobre os resultados de análises da qualidade da água de seu município e, além disso, promover capacitação, conscientização, no melhor estilo da teoria de Delors, da Unesco, que traz aquelas bases, pilares principiológicas da necessidade de saber pensar, saber integrar, saber inovar e também saber fazer. Então nós estamos justamente enfrentando essas escalas desde esse momento inicial lá atrás, quando foi pensado e idealizado isso em 2017, quando na verdade todas essas informações estavam fechadas a partir de esforços nossos, de todos os setores da sociedade. Conseguimos com que esses dados fossem abertos pelo Ministério da Saúde, por conta da própria lei de dar acesso aos dados abertos, aos dados públicos, porque são informações essenciais, fundamentais a toda a população. A própria ONU, em 2010, já baixou uma resolução no sentido de que é um direito humano fundamental o acesso à água de qualidade e ao saneamento. Então, portanto, essas informações não poderiam de forma alguma estar fechadas, e foi construída todo esse arcabouço de uma movimentação, de uma nova movimentação em termos de políticas públicas para abrir no DataSUS esses dados, para disponibilizar e para o próprio Ministério da Saúde colaborar, estimulando a que os municípios e os estados participem informando esses dados nesse sistema oficial nacional. Então, é uma forma de nós garantirmos a nossa própria saúde e o acesso à água de qualidade, porque a pandemia escancarou a vacina mais eficaz, comprovadamente existente até agora, é a água de qualidade. Isso está comprovado, enfim,
é a higienização tão recomendada pelos próprios agentes da vigilância epidemiológica, enfim, que vai garantir algum controle para não avançar essa epidemia. Então, a água é absolutamente fundamental. Outra vertente é a questão da segurança alimentar e nutricional. Como nós vamos garantir a imunidade, a saúde das pessoas se nós não temos água de qualidade? Então, essa cultura da segurança voltou a ser muito forte com agora na pandemia, em que as pessoas passaram a olhar para a essência, o que é essencial na vida. É o acesso à água de qualidade, água que transpassa todos os setores, um elemento tão importante para a vida natural, para a vida humana. Enfim, nós precisamos desse elemento crucial para a nossa própria subsistência e garantia da saúde nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando na pandemia. E além disso, é importante lembrar, como a Larissa Bombardi comentou a respeito dos agrotóxicos, que os tratamentos, as estações de tratamento de água, elas não conseguem eliminar os contaminantes emergentes e os disruptores endócrinos, que, por exemplo, são os agrotóxicos. Isso significa que é importante olharmos para a questão da segurança da água num aspecto de controle de todos os riscos, mesmo que esteja num padrão de potabilidade. Por quê? Porque justamente não cobre necessariamente a potabilidade, não significa que nós não estamos correndo riscos à saúde. Então, é necessário, sim, fazermos os devidos mapeamentos, diagnósticos de todos esses riscos, controlar quais são os pontos vulneráveis, né? A ilustre a consumidora que fez o acesso já em Aracaju, ela precisa saber onde são os pontos de controle que não estão informando, né? Por que o município não está prestando contas e dando essa contrapartida de informação. Informação para a sociedade é poder e estamos trabalhando para o empoderamento máximo através de uma forte transparência para garantir os direitos dos consumidores e afastar todas as espécies de vulnerabilidades frente ao que pode violar os direitos dos consumidores. Enfim, essa é o nosso ponto de partida. Precisamos desse apoio da sociedade, usando a ferramenta e realmente sabendo se integrar, comunicar, inovar e fazer também, apoiando os gestores e os órgãos de controle no seu município. Muito obrigada, então, a Sandra Kishi, Procuradora Regional da República, coordenadora do projeto Conexão Água do Ministério Público Federal, que acaba de falar aqui sobre a ferramenta Água Boa de Beber. Obrigada, Sandra. Forte abraço para você. Obrigada, Marilu. Obrigada, Larissa. E a Larissa Bombardi, que é professora pesquisadora do Departamento de Geografia da USP e autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. E o YouTube está, assim, em peso, em solidariedade a você, Larissa. Pena que não dá tempo de eu falar, mas depois você acessa aí no YouTube e veja quantas manifestações de apoio você está recebendo dos nossos internautas aqui da Rádio Brasil Atual e da TVT. Larissa, forte abraço. Muito, muito obrigada. Um abraço. Um abraço aos nossos queridos ouvintes e internautas. Obrigada, Sandra. Obrigada, Marilu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.